Nesse momento, Senhor, eu quero te entregar, Senhor, em tuas mãos. Que Ele possa, Senhor, falar da tua palavra, Senhor. Que possa nos ensinar, que possa, Senhor, ser uma palavra cheia de vida, Pai. Para que as nossas vidas possam ser edificadas em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Irmãos, vamos estar abrindo as nossas Bíblias lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6 e o versículo 68. João, capítulo de número 6 e o versículo 68. Aqueles que estão encontrando, irmãos, se puderem ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Amém, irmãos? Todos encontraram? Diz assim o texto: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Repita comigo, irmão. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Ainda de pé, irmão, feche seus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, Pai Santo, está aqui a tua palavra, Pai. Senhor, meu Deus, fala, Pai Santo, com a tua igreja aquilo, Pai Santo, que o Senhor quer falar, Pai. Senhor, meu Deus, em nome do teu Filho amado, Pai, alcança o objetivo da tua palavra, que é alcançar a divisa da alma e do espírito, Pai. Senhor, meu Deus, em nome do teu Filho amado, fala com a tua igreja, Pai. Prepara os nossos corações, Pai. Senhor, prepara as nossas mentes, Pai, para que nós venhamos entender, Pai, aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. É assim, Pai, que eu te agradeço. Amém. Irmãos, se nós formos lermos o capítulo 6 de João no todo, nós vamos ver alguns feitos, algumas maravilhas, alguns milagres. Uma das coisas, irmão, que esse texto que nós acabamos de ler despertou em mim, irmãos, é que nós devemos dizer somente aquilo que a Bíblia diz. Irmão, nós vamos ver verdades que nos confrontam. Irmão, quando eu me deparei com esse texto, eu já vi muitas pessoas citando ele da maneira errada. Eu já vi pessoas citando esse texto, dizendo que Simão disse: para onde iremos nós? E o texto diz: para quem iremos? Para quem iremos, irmão? A palavra de Deus está falando em uma pessoa. Quando diz onde, é lugar. O tema dessa mensagem, irmão, a qual o Senhor colocou no meu coração é: em quem você está é mais importante do que o lugar que você se encontra. Irmão, eu digo isso porque muitas vezes nós tiramos toda a beleza do texto da palavra do Senhor. Tem textos, irmão, na Bíblia que diz assim: ensina o teu filho no caminho que deve andar. E eu já vi, irmão, muitas vezes nós citamos: ensina o teu filho o caminho. Quando diz, irmão, o caminho, é quando eu aponto e digo: meu filho, vai por ali. Mas quando eu digo no caminho, eu pego na mão dele e vou junto com ele. Outro texto, irmão, que muitas vezes nós citamos ele errado, é aquela passagem que diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu já vi pessoas dizer vai, mas Cristo diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Em outras palavras, irmão, Cristo estava dizendo
vem, eu estou aqui na terra, mas eu sou do céu. Em outras palavras, irmão, Cristo estava dizendo: eu e o Pai somos um. Irmão, tem teoria física do homem chamado por Newton, que diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Mas o nosso Cristo diz: eu e o Pai somos um. Quem aqui, irmão, é um com o Pai? Então, irmão, você pode até dizer: irmão, mas a metafísica está falando de massa. Ele está falando de massa, irmão, porque ele está falando na carne. Eu estou pregando para você a coisa do Espírito. Aleluia! Então, irmão, se nós formos passear pelo capítulo 6 de João, nós vamos ver que ele inicia com a multiplicação dos pães. A Bíblia vai dizer, irmão, que Jesus estava de um lado do mar e passou para o outro lado do mar da Galileia, que é o mesmo Tiberíades. Ou seja, irmão, o lugar já não é importante. O lugar só vai ser importante na sua vida quando a pessoa que você está não é Cristo Jesus. Irmão, Cristo viu a necessidade de passar para o outro lado. Ele sabia que lá pessoas iam precisar dele. A Bíblia vai dizer, irmão, que Cristo se reuniu com seus discípulos e estava sentado, e diz que ele, levantando os olhos, viu que vinha uma grande multidão. E Cristo já olha para um dos discípulos e diz bem assim: aonde nós iremos comprar pão para alimentar todas essas pessoas? Mas nós sabemos, irmão, como a Bíblia relata, que Cristo já sabia o que ia fazer. Mas ele disse aquilo para o experimentar. Deus está experimentando pessoas aqui. Irmão, Deus está experimentando pessoas aqui. Te coloquei no deserto para saber o que há em teu coração. Nós vamos ver, irmão, que Cristo vai fazer a multiplicação dos pães. Lá se encontrava 5 pães, 2 peixinhos. E Cristo ora, dá graças ao Pai e manda, irmão, toda aquela multidão. Ele diz para os discípulos: manda que todos se assentem. O interessante é que a palavra de Deus diz que lá havia muitas relvas, havia uma pastagem verde. Irmão, eu entendo com isso que Cristo estava concordando com o Salmo 23, que o nosso Deus nos faz descansar em pastos verdejantes. Irmão, então, a partir do momento que os discípulos, aquela multidão está toda sentada, porque quando elas vieram ao encontro de Cristo, elas vieram em pé, elas vieram por cima, mas para participar do milagre de Deus, irmão, tem que descer. Para participar, irmão, do milagre de Deus, tem que se humilhar. Irmão, para receber porção do milagre de Deus, tem que estar verdadeiramente na posição de adorador. Mas nós vamos entender, irmão, que aquelas pessoas comeram e saciados. Outra coisa interessante é que a Bíblia não relata que eles só comeram, não. A Bíblia relata que eles comeram e saciados. Comer, irmão, é quando você vai para uma festa de gente chique e come, mas você só se sacia com um hambúrguer que você come lá na esquina. Mas a Bíblia, irmão, diz que aqueles homens comeram quanto queriam. E aquele jovenzinho, irmão, que saiu de casa, aquela criança com 5 pães, 2 peixinhos, era tudo que ele tinha. Mas a Bíblia vai dizer, irmão, que vai sobrar 12 cestos de pães. O que é, irmão, que eu entendo com isso aqui? É que quando nós fazemos negócio com Jesus, sem interesse, tudo que Ele usar, meu e seu, vai superfaturar. Aquela criança, irmão, chegou com 5 pães, 2 peixinhos e saiu de lá com 12 cestos. Aquela criança, irmão, teve que contratar mais 12 pessoas
para carregar aqueles cestos. Irmão, aquela criança, como o próprio apóstolo disse, o próprio discípulo, 200 denários não dá para comprar pão para todo mundo. Aquele menino, irmão, teve uma lucratividade de abrir sua própria padaria. Porque, irmão, ele deu de coração. Então, irmão, a partir do momento que eu e você deixar Deus usar aquilo que nós temos, vai superfaturar. A partir do momento, irmão, que eu e você deixar Deus nos usar, irmão, Ele vai nos encher cada vez mais. Então, irmão, nós vamos entender, vamos já chegar num texto a qual nós lemos, que por conta dessa multiplicação de pães, uma multidão começou a seguir Jesus. Porque, irmão, aquilo que Cristo realiza na vida de algumas pessoas atrai eles como multidão. É por isso, irmão, que nós vamos entender que aqueles próprios homens queriam pegar Cristo e fazer dele rei. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele percebeu isso, ele se retirou e foi orar. Irmãos, veja que as pessoas que receberam daquele milagre não ficaram naquela cidade. Eles foram atrás de Cristo Jesus. Então isso prova, irmão, que a pessoa em quem você está é mais importante do que o lugar que você se encontra. Irmão, tu está dizendo, irmão, que tem pessoas que podem entender errado, que eu não preciso congregar. Irmão, eu ainda não li nenhum versículo na Bíblia que não manda você congregar. Mas depois do culto eu posso te mostrar 10 aonde manda você congregar. A Bíblia diz que com Deus o negócio é diferente. Porque Ele trabalha, irmão, da maneira certa. Deus pegou Samuel, irmão, deitado numa cama. A Bíblia diz que em Atos capítulo 9, Jesus encontrou Paulo no meio do caminho. Jesus, irmão, pode nos encontrar em qualquer lugar, mas para ter amadurecimento espiritual, tem que ter comunhão. Então, irmão, temos que congregar, temos que buscar a presença de Deus. Então, irmão, nós vamos entender que mais na frente o próprio Cristo, Ele vai repreender aquela multidão. Ele vai dizer no versículo 26 que Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que me buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Tem pessoas, irmão, que quer a bênção, mas não quer o abençoador. Aquela multidão, irmão, estava atrás de Cristo, porque Ele tinha dado pão e peixe. Irmão, quem é que não quer ter água, comida e roupa lavada? Irmão, a multidão segue a Cristo por conta de benefícios próprios. Mas os verdadeiros discípulos, irmão, eles são provados para serem aprovados. Então, irmão, o próprio Cristo se tratou em repreender aquela multidão. Porque a Bíblia também diz que aquela multidão, chegando em Tiberíades, não encontrou nenhum dos seus discípulos e nem Jesus. Se aquela multidão, irmão, tivesse encontrado os discípulos, eles tinham permanecido lá. Sabe por quê? Porque a multidão tem que andar atrás de Jesus, mas os verdadeiros discípulos, Cristo vai ao encontro dele. Então, irmão, aquela multidão observou que não tinha mais nenhum deles. Diz que eles pegaram vários barquinhos e atravessaram para ir encontrar com Jesus novamente. E o próprio Cristo, irmão, se tratou em repreendê-los. O
próprio Cristo, irmão, ele se tratou em colocar eles na posição que é a multidão. Porque, irmão, se nós verdadeiramente formos só multidão, nós podemos até participar do milagre, mas o milagre nunca vai acontecer através de nós. Porque multidão, irmão, não é um com Cristo Jesus. A multidão, irmão, só busca saciar a sua fome e a sua sede. A multidão, irmão, ela não liga para os sinais, mas liga para os benefícios que vêm até a vida deles. Agora, irmão, nós vamos entrar num contexto a qual nós lemos. O versículo 60 diz assim: muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Irmão, que discurso é esse? Cristo estava dizendo que era o pão que desceu do céu. Cristo estava, irmão, falando para aqueles homens: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é a bebida. A multidão, irmão, não entendeu. Porque, irmão, quando nós estamos verdadeiramente ligados com coisas carnais, nós não entendemos aquilo que é do Espírito. E o texto, irmão, 60 vai dizer que os próprios discípulos, eram muitos, diziam que esse discurso era duro, quem pode ouvir? O discurso, irmão, de Jesus era duro, mas era verdadeiro. Quem pode ouvir esse discurso? Quem pode ouvir, irmão, é aqueles que querem caminhar segundo a verdade de Cristo. Porque, irmão, nós estamos acostumados a viver no meio que muitas vezes os evangélicos já trouxeram para a vida deles viver de meia verdade. E meia verdade para Deus é mentira. Esse discurso, irmão, que Cristo estava dando para eles era duro, mas era verdadeiro. Essa pregação, irmão, que Cristo estava passando para aquele povo, é porque mais na frente nós vamos ler aqui, Cristo entendia os que criam e os que não criam. Aquele que verdadeiramente não é discípulo do Senhor, quando Deus começa a falar a verdade, ele corre, porque ele não suporta a verdade de Cristo. Irmão, eram palavras, irmão, dura, mas eram palavras de vida. Era um discurso, irmão, que nem todos estavam preparados para ouvir, mas era discurso de vida. Pode ter, irmão, qualquer um outro evangelho, qualquer outra pregação, irmão, que levante a sua autoestima, que passe a mão na sua cabeça, que apoie os seus pecados, mas esse não vem de Deus. É melhor, irmão, nós vivermos na dureza do evangelho, na verdade, do que viver um evangelho de facilidade, de mentira. É verdade. É melhor, meu irmão, nós irmos para o céu com a verdade de Cristo do que ir para o inferno com as mentiras do homem. Os discípulos, irmão, entre eles faziam essa pergunta: quem pode suportar? Irmãos, e se você olhar para o lado espiritual, você vai ver que a resposta era simples, mas eles não entenderam. Cristo estava dizendo, irmão, que nós temos que participar da ceia do Senhor até a vinda dele. Temos que comer da carne, o pão significa o corpo de Cristo. Temos que beber do seu sangue, aquele vinhozinho que muitas igrejas servem, irmão, mas que aqui a gente trata em servir o suco de uva. É o sangue de Cristo, é vida.
Porque, irmãos, verdadeiramente, as palavras do Senhor, ela nos traz paz. Ela nos confronta. Ela nos coloca, irmão, numa posição de decisão. Nós vamos já chegar, irmão, a esse ponto, para nós entendermos, irmão, tudo aquilo, irmão, a mensagem que Cristo queria passar para aquele povo. E sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Eita glória. Irmão, a palavra de Deus, ela é Espírito e vida. Aleluia. Irmão, a partir do momento, se eu vim, irmão, ministrar a palavra, irmão, e eu tiver todo em pecado, cheio de mim mesmo, irmão, ela vai bater aí, não vai ter feito em mim. Mas se o Espírito Santo de Deus estiver no meio, ela vivifica, irmão. As palavras, irmão, de Cristo são verdadeiras. O texto aqui ele vai dizer: mas há algum de vós que não crê, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que havia de entregar. Irmão, Cristo sabia, irmão, que no meio dos 12 que andavam com ele para todo canto, havia um adversário. Havia um que ia entregar. Porque, irmãos, nós verdadeiramente devemos reconhecer o senhorio de Cristo. Judas, irmão, era um discípulo, mas não reconhecia o senhorio de Cristo. Irmão, mas eu já tenho Cristo na minha vida como mestre, não é o bastante. A palavra vai dizer, irmão, que os fariseus trouxeram uma mulher e disse: mestre, pegamos essa mulher em adultério. A chegada deles: mestre, pegamos essa mulher em adultério. E Jesus continua escrevendo no chão. E eles doidos para pegar Jesus. Jesus levanta os olhos e diz: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. A Bíblia vai dizer que aqueles homens começaram a sair. E Cristo vai olhar para a mulher, só ele e ela, e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Quem te condenou? E ela olha e diz: ninguém, Senhor. Isso, irmão, é reconhecer o senhorio de Cristo. Atos 9 vai falar na conversão de Paulo. Mas antes a Bíblia vai dizer que Paulo blasfemava contra o nome de Cristo. Mas a partir do momento que ele está prostrado no chão, Jesus diz assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo vai levantar os olhos e vai dizer: quem és, Senhor? A Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus diz: um de vocês vai me trair. Mateus 26, 25. E diz que os discípulos começam a se aterrorizar e olhar um para o outro e perguntar: Senhor, sou eu? Aí Judas vai e diz: Rabi, mestre, sou eu. Não basta só ter com Cristo como seu mestre, ele tem que ser Senhor na sua vida. A multidão, irmão, reconhece como mestre, mas os filhos chamam de Senhor. A multidão, irmão, ela andava atrás de benefícios próprios, mas Jesus disse: eu vou separar o joio do trigo. Irmão, se tiver joio
no meio da igreja. Um dia tu vai ser arrancado e lançado no fogo. Nós temos que ser trigo, irmão. Porque, irmão, Judas era um dos 12. Mas ele era joio. Mas Deus, Cristo, deu a oportunidade. Mas ele não quis. Porque muitas vezes, irmãos, nós podemos olhar e Judas. Mas Judas, irmão, só demonstrou aquilo que ele já fazia. Judas era o tesoureiro de Cristo. E a Bíblia diz que ele já tirava umas moedazinhas. Tem um ditado, irmão, que diz que quer conhecer quem é a pessoa, dê poder a ela. Esse ditado é meia verdade, que para Deus é mentira. Quer conhecer a pessoa, irmão, dê poder a ela e você vai ver realmente quem ela é quando não está na sua frente. Irmãos, aquele povo começaram a retroceder. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Cristo, irmão, não estava preocupado o que a multidão, o que os discípulos iam achar. Cristo estava preocupado em pregar a verdade. Cristo, irmão, ele estava num momento que, se nós trazêssemos para o dia de hoje, a igreja estava indo embora. E Cristo disse: eu não vou alisar ninguém, porque eles têm que ouvir a verdade. Irmão, o crente, para permanecer até o fim, tem que viver na verdade de Cristo. Aleluia. Porque, irmão, a multidão, quando ela vem só por atrativo, irmão, logo ela vai ser dispersa, ela vai retroceder. Porque o alvo, irmão, que ela estava buscando era o alvo errado. Mas o nosso Deus, irmão, o nosso Senhor não é mentiroso. O chamado de Paulo foi assim: vai lá e dá o recado a Paulo e diz a ele que agora ele vai fazer a minha vontade e eu vou mostrar a ele o tanto que ele vai padecer pelo meu nome. Eita glória. Cristo, irmão, não disse assim: não, vai que vai ser só bênção, vai ser só vitória. Nós sabemos, irmão, que nós temos os nossos dias de bênção. Nós sabemos, irmão, que temos os nossos dias de vitória. Mas nós sabemos que o dia mau chega. Nós sabemos, irmão, que as tribulações chegam. Se você, irmão, vê até a igreja Batistel Betel, achando que sua vida ia passar do chão, para ter sucesso, perdeu seu tempo. Mas se você veio aqui, irmão, com o intuito, reconhecendo que não tem vida, aqui Cristo vai te levar para o céu. Aleluia. Nós temos que buscar, irmão, é ter vida com Deus. É ter vida, irmãos, no altar. Porque muitas vezes, irmão, nós valorizamos o pão, a água, o peixe aqui da terra, mas não valorizamos a pessoa que está em nós. É desse jeito. Irmão, mas a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém, irmão. Sabe o que é que essa passagem está dizendo? É que quando nós estamos em Cristo, nós temos vida eterna. Nossa vitória, irmão, está no céu. É o que nós almejamos. Se for, irmão, para nós vivermos uma vida aqui na terra de sucesso, de fama, de dinheiro e morar no inferno, não compensa, irmão. É desse jeito. A Bíblia diz que Cristo, irmão, vai fazer uma pergunta. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirai-vos? Sabe o que é que Cristo está perguntando para a igreja essa noite, irmão? Quereis vós também retirai-vos?
Quantos são discípulos aí, irmão, do Senhor? Aleluia. Quantos são, irmãos, os verdadeiros discípulos do Senhor? Aleluia. Chegou um momento, irmão, que Cristo quer uma decisão. Sabe o que é que Deus está me dizendo aqui, irmão? Que tem pessoas que estão até vindo para a igreja. Tem pessoas que estão até visitando igrejas evangélicas, mas ainda não tomou uma decisão. Deus te chama, irmão, para uma decisão hoje. Aleluia. Sabe o que era que Cristo estava dizendo para os 12 discípulos? Nem que eu fique só, mas a verdade eu não vou deixar de pregar. Aleluia. Vai também. Glória. Nem que eu fique aqui sozinho, eu vou pregar para a relva, para as pedras. Mas quereis vós ir também? Cristo, irmão, não foi começar a orar: ai Deus, eu vou ter que mudar meu discurso, porque a igreja está indo embora. Cristo estava dizendo, em outras palavras: tu quer viver? Fica, mas se quer morrer, vai. Eu vou ler um texto aqui, irmãos. João 14:6. Diz assim: eu sou o maior ser, o caminho, não existe outro, a verdade, aquele que não anda na minha verdade é mentiroso, e eu sou a vida. Aí Pedro responde: tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. Irmão, mas eu queria escutar isso da boca de Jesus. João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Irmão, as verdades de Cristo é dura, mas tem vida para mim e para você. Aleluia. Irmão, cabe nós tomarmos uma decisão. Cabe, irmão, nós querermos fazer aquilo, irmão, que o Senhor nos pede, nos manda. Querei vós irdes também. Ele estava dizendo: Pedrão, eu quero escutar de tu, porque a Bíblia diz que aquele que me confessar perante os homens, eu confessarei diante do Pai. Aí Pedrão vai e diz assim: respondeu depois Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Irmão, temos que crer que Cristo é o Filho de Deus. Temos que crer, irmão, no senhorio de Cristo. A multidão, irmão, ela não pensa em vida eterna. A multidão, irmão, ela pensa em benefícios próprios. A multidão, irmão, ela pensa em vir para um canto aonde o pastor, o pregador vai lhe dar uma palavra de autoestima. Mas Cristo diz: eu dou palavras de vida eterna. Irmão, o evangelho genuíno, irmão, onde tem muitos irmãos corrompidos com a verdade. Tem muitas pessoas, irmão, que estão fazendo atrações para atrair pessoas. E Jesus diz: eu vou pregar o evangelho nem que vá embora tudinho. Porque, irmão, quando uma igreja ela é motivada por entretenimento, no dia que faltar os entretenimentos, a multidão vai embora. Mas quando a igreja, ela é doutrinada em palavras, o povo só vai embora se faltar Bíblia, irmão. Eu vi, irmão, uma frase esses dias que dizia assim: aqueles que não pregam a verdade com medo de perder pessoas, perdeu a Cristo. Irmão, eu particularmente não estou nem aí se os irmãos estão gostando, mas eu estou pregando a verdade. Eu estou pregando, irmão, aquilo que Cristo colocou no meu coração. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria, irmão, trazer uma palavra de vitória. Aí Jesus disse bem assim no meu coração: tu quer vitória maior do que essa de morar no céu?
Então, irmão, nós não devemos inventar nada. Nós não devemos, irmão, criar nada. É só pregar a palavra. O próprio apóstolo Paulo, ele exorta Timóteo dizendo: prega a palavra. Cristo, irmão, ele vai dizer bem assim: respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. No grego, irmão, nós não lemos essa palavra diabo, mas nós lemos adversário. Só que Cristo estava dizendo: no meio de vocês 12, no meio de 12 tem um diabo. E no meio de uma congregação de 100 pessoas, quantos diabos tem aí? Irmão, porque multidão, irmão, que não serve ao Deus verdadeiro, multidão, irmão, aquele que trata em estar falando do irmão, multidão, irmão, aquele que espera o irmão cometer uma falha para criticar, é um diabo, irmão, é um adversário. Não está para somar, mas para dividir, irmão. No reino de Deus, irmão, nós temos que estar em comunhão. No reino de Deus, irmão, nós temos que estar um ajudando ao outro. No reino de Deus, irmão, nós temos que estar em comunhão nas orações. Muitas vezes, irmão, nós somos egoístas e oramos dentro do nosso lar, na nossa casa, só por nós mesmos. Mas nós esquecemos de apresentar todos aqueles que estão aqui quarta, sexta e domingo conosco. Eu acho bonito, irmão, que numa das orações, na oração dominical, diz que Cristo estava orando e um dos discípulos esperou ele terminar o respeito e não atrapalhar a oração de ninguém. E diz bem assim: Senhor, ensina-nos a orar. Ele não disse: Senhor, ensina eu para me orar bem bonito aí, deixar os outros tudo de queixo caído. Ele disse: ensina-nos a orar. Irmão, temos que ser um com o Pai. Temos que ter, irmão, a comunhão. E Cristo, irmão, ele estava falando isso de Judas Iscariotes, filhos de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então, irmão, Cristo estava pregando verdades que nos afrontam. Porque você vem, irmão, para um culto que eleva o seu ego, que não traz, irmão, paz interior, que não lhe confronta, irmão, em nada. Você está todo desmantelado, mas você veio para um culto. O pregador pregou, não lhe confrontou, irmão, em nada. Você veio, irmão, para uma sessão de terapia. Irmãos, a igreja que nós temos que estar é aquela que a palavra é pregada e nós sentadorzinhos lá na aula. Eu estava fazendo besteira. Eita, o que o pastor disse ali é a minha vida todinha. Mas quando você é só multidão, irmão, você leva logo pelo lado da cara. Nós vai dizer: não, é porque o irmão ali me conhece e contou minha história para ele. É porque alguém disse. Eu não conheço ninguém aqui, mas eu vi o pastor está dizendo. Pode ser que ele conheça alguém que eu não conheço. O diabo, irmão, começa a botar tudo na mente. Mas quando você é confrontado, irmão, é o próprio Deus tentando te corrigir. É o próprio Deus, irmão, tentando te ensinar o caminho certo. Cristo, irmão, não estava nem aí. Ele tinha um compromisso em pregar a verdade.
Porque o nosso Deus, irmão, não é um Deus de mentira. De nada adianta, irmão, vir pregar a mensagem aqui e dizer: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Minha Bíblia não diz as outras coisas, não, ela diz estas coisas. Aí valeu o contexto que Cristo está falando, que não vai faltar o comer, o beber e o vestir. Mas se eu quiser fazer um culto da prosperidade aqui, eu vou dizer: todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus vai te dar uma Hilux. Jesus está te entregando a chave de uma casa hoje. Não, Jesus já está te entregando a chave do céu, irmão. Aleluia. Então, irmão, nós temos que se apegar nas verdades de Cristo. Nós temos que deixar, irmão, de viver em movimentos. Mas temos que ser, irmão, doutrinado na palavra. Nós temos, irmão, que verdadeiramente ler Bíblia. Nós temos, irmão, que verdadeiramente ter uma vida de comunhão com Deus. Irmãozinho, enquanto eu vou ler um texto aqui só finalizando, eu queria que o diácono Marcelo viesse até aqui em todo louvor, em nome de Jesus. Então, irmão, o que nós devemos reconhecer primeiramente é que nós devemos ser um com Cristo. Que nós, irmão, verdadeiramente devemos ser um com o Pai. Porque, irmão, Cristo, Deus, Ele anseia por intimidade conosco. Cristo, irmão, Ele anseia que nós estejamos mais próximos dele. Porque, irmão, a mensagem pode até ser dura. Mas se Deus, irmão, nessa noite te confrontou, se essa noite, irmão, Deus te repreendeu, se Deus, irmão, essa noite chamou a tua atenção para que tu não retroceda, sinta o amor de Cristo nessa noite. Glória a Deus. Sinta, irmão, nesse louvor que Marcelo vai louvar agora, o abraço do Senhor na sua vida. Aleluia. Irmão, quem puder, fique de pé, feche seus olhos e mergulhe nesse louvor, irmão. Aleluia, Deus. Se liga no Espírito, irmão.
Irmão, sinônimo de multidão na minha e na tua vida não quer dizer que você tem nada se você não tiver Cristo para lhe dar, irmão. Aquelas mesmas pessoas, irmão, a qual Jesus fez um milagre e ainda sobrou 12 cestos de pães, irmão, foi as mesmas que gritaram: crucificam e solta para rapaz, irmão. Você está entendendo o que Cristo está falando com você nessa noite, irmão? A multidão que tem lhe rodeado, irmão, não é aquilo que o Senhor quer para a sua vida, irmão. Muitas vezes é melhor que você esteja só, irmão, mas que você esteja cheio da presença do Senhor. Muitas vezes, irmão, a multidão bate suas costas e diz: você é o cara, você é o tal. Quando você dá sorte, irmão, e diz: eu quero é que ele caia, eu quero é que ele se desvie, irmão. Ei, com Jesus não foi diferente, irmão. Ei, essa noite o Senhor falou com um crente aqui nesse lugar, irmão. Ei, o Senhor quer multiplicar na sua vida. Ele quer te entregar coisas grandes na tua vida. Sabe por quê? Ele não te entregou ainda, porque você tem se misturado com a multidão. Glória a Deus. Sinônimo, irmão, de muitas pessoas ao nosso redor não quer dizer sinônimo de santidade. Aonde você tem andado, aonde você tem pisado, as pessoas têm olhado e têm dito: no dia que cair, eu vou bater palma e vou aplaudir e vou dizer para aquele meu colega que ele era um crente meia boca, que ele era um falso crente. Ei, mas nessa noite eu profetizo aqui nesse lugar, irmão, um renovo espiritual nessa noite. Glória a Deus. Não espere, irmão, que o Senhor vai multiplicar e acrescentar na sua vida. Você vivendo uma vida desmantelada, você vivendo uma vida de todo jeito, irmão. Aquelas pessoas, aquela multidão se alimentaram, ficaram fartos e cheios. Outros até deram atenção porque o Nazareno fez um milagre, e outros deram as costas e saíram. Porque eles não queriam o abençoador, eles queriam só a bênção, irmão. Ei, irmão, não queira a bênção e queira o abençoador na sua vida, irmão. Ei, céus e terras passará, irmão. Tudo que você possui hoje, irmão, um dia vai acabar. E aonde vai a sua alma e o seu espírito, aonde ele vai passar a eternidade? Será que é no céu ou no inferno, irmão? Nós buscamos coisas terrenas, irmão, mas o Senhor, irmão, nos exorta a buscar o espiritual de Deus, irmão. Aleluias. Porque a palavra dele diz que a vontade dele é boa, ele é perfeita e ela é agradável, irmão. Glória a Deus. Busque a multiplicação na sua vida, irmão, mas busque a multiplicação espiritual, irmão. A igreja precisa largar de rebeldia, a igreja precisa parar de mimimi, irmão. A igreja precisa crescer, irmão. Esse louvor diz que nós precisamos ser como criança. Criança leva uma tapa, irmão, o pai bate, a mãe bate. Ela vem, irmão, de novo e abraça e diz que ama, irmão. Quantas vezes nós batemos no nosso Jesus, irmão, com as nossas falhas, e ele chega até a mim, a você, e nos abraça e diz que nos ama. Quantas pauladas nós damos no nosso Deus com nossas falhas, com o nosso ego, irmão, com o nosso ser natural. Mas o Senhor, irmão, ele tem um amor incondicional pela minha e na tua vida. A palavra dele diz, irmão, que mesmo que uma mãe viesse a se esquecer de um filho que ainda ama, mas ele diz: eu todavia não esquecerei de ti. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Braços de amor. Toque. Abraça-me. Glória a Deus. Você que está nos visitando nessa noite, pode dar lugar em nome de Jesus. Você que não está visitando nessa noite,